Queridos professores de Escola Bíblica Dominical, alunos, superintendentes de Escola Bíblica, a paz do Senhor. Estamos começando mais um comentário da lição bíblica para jovens pela CEADEB TV, Rádio Vox 105.9, e o meu desejo é que você seja poderosamente abençoado por esta lição que estaremos estudando no dia 24 de dezembro de 2023, o penúltimo domingo do ano. Que Deus te abençoe, que esta data, onde o mundo cristão comemora o nascimento de Cristo Jesus, ele possa ter nascido também na sua vida, na sua casa, na sua família. Lembre-se, o Natal não é a festa do ter. Algumas pessoas confundem. Acha que o Natal é a festa do ter casa nova, ter carro novo, ter roupa nova, ter muita comida na mesa. A festa do Natal é a festa que nos remete à festa do ser salvo e remido pelo sangue do Cordeiro, ser liberto do mundo de pecado, ser transformado pelo poder vivificador do Espírito Santo. Que neste Natal o Senhor possa te abençoar grandemente, fazendo próspero a tua casa, a tua família, o teu ministério. Recebam nessa data os nossos cumprimentos de Feliz Natal. Que as bênçãos do Senhor nunca se afastem da tua casa e da tua família. Se você não é inscrito ainda no CEADEB TV Oficial, se inscreva, ative o sininho e seja informado de toda a nossa programação. Eu quero mandar um alô especial para o nosso pastor presidente, pastor Valdomiro, para a nossa pastora irmã Lourdes, desejando um Feliz Natal. Que o Senhor continue conduzindo os vossos passos, continue abençoando poderosamente e que esse Senhor que nos salvou continue abençoando a sua casa e fazendo cada vez mais próspero. O Senhor tem sido um pai, não só para mim, para minha família, para a nossa igreja, tem sido bênção. Deus continue abençoando, pastor Valdomiro. Deus continue lhe guardando de todo mal e lhe fazendo próspero abundantemente. Feliz Natal, esse é o desejo da nossa classe de jovens, né? E eu tenho certeza que esse é o desejo da nossa igreja sobre a vida do nosso pastor presidente. Vamos então para estudar aqui a lição de número 13, que será ministrada no dia 24 de dezembro de 2023, e tem o tema Fé para crer na realidade do sofrimento eterno. Glória a Deus! Ainda que esse tema esteja falando de sofrimento, nós cremos num Jesus que nasceu, que morreu, mas que ressuscitou dentre os mortos e está vivo para nos livrar desse sofrimento eterno. Se você crê nisso, Deus te abençoe e acompanhe conosco agora o que vamos ministrar nessa aula do dia 24 de dezembro de 2023. O texto principal encontra-se no livro de Apocalipse, o livro da Revelação, capítulo 21, versículo de número 8. O texto diz assim: mas quanto aos tímidos e aos incrédulos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. E o resumo da nossa lição: o sofrimento eterno é uma realidade, assim como a vida eterna na presença de Deus. Eu lembro sempre que nós temos pelo menos alguns objetivos para alcançarmos depois dessa aula. E o aluno não pode retornar para casa com essas dúvidas. E o nosso objetivo, a princípio, compreender o que é a morte eterna. Qual a diferença da morte eterna para a morte física, para a morte espiritual? E explicar a respeito do juízo divino para os ímpios. Aquilo que o deísmo prega, aquilo que os gnósticos acreditam, será que de fato Deus pode ter criado o homem, mas ele não se interfere
na vida que o homem tem? É isso que nós vamos estudar. Então, explicar a respeito do juízo divino para os ímpios. O texto bíblico que nós faremos menção em classe, e aí eu gosto sempre de fazer essa recomendação, coloca o aluno para ler, pede alguém para fazer a leitura, para que ele esteja embasado daquilo que você vai ensinar. Está no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Levi, ou Mateus, capítulo 25, versículo 29 ao 34, e depois o versículo de número 46. Nos diz assim a palavra do Senhor: porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Aqui é aquela passagem dos talentos que o Senhor, tendo que fazer uma viagem, deixa com 5 talentos, com o outro 2 talentos e por fim com um terceiro servo 1 talento. O que receberá 5, o que receberá 2, granjeou outros talentos. Mas aquele que receberá 1 talento, ele escondeu este talento. Será se você também não está fazendo como aquele homem, escondendo o talento? Aqueles 2 primeiros conseguiram atender a expectativa do seu Senhor. E nós estamos atendendo a expectativa do Senhor que nos chamou, do Senhor que nos comprou com o seu sangue e nos deu o privilégio de sermos servos, de servirmos a Ele como pastor, como professor de escola bíblica dominical, como superintendente, como líder da igreja, como líder de jovens. Você está sendo fiel? O Senhor está se agradando de você? Se estiver, que Deus te abençoe e continua fazendo, porque Deus vai te recompensar por tudo o que você fizer. Ora, a introdução da nossa lição diz assim: estudamos a respeito dos fundamentos da fé cristã. Vimos os argumentos que alguns críticos do cristianismo utilizam para tentar desacreditar a fé. Nesta lição, trataremos sobre a realidade do sofrimento eterno. Veremos, a partir das afirmações bíblicas, o destino dos ímpios. Essa lição, ela vai estar dividida em 2 partes. A primeira parte, nós vamos abordar a morte eterna, e a segunda parte, o juízo divino para os ímpios. Essa primeira parte, nós vamos também subdividir em 3 partes. Isso de forma sistemática, para que fique melhor o aprendizado. Então, a primeira parte, a morte eterna, está subdividida em 3 tópicos: castigo infindável, o destino dos ímpios e Deus é justo. Vejamos então o que é que nos propõe e nos sugere o pastor Eduardo Leandro, o comentarista desta lição. Castigo infindável. A respeito da morte eterna, cremos naquilo que Jesus afirmou em Mateus capítulo 25, versículo 46, a respeito do castigo dos ímpios: irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. O destino dos incrédulos é somente um: a condenação eterna no inferno. Algumas pessoas têm pregado e acreditado que após a morte cessa-se a vida. Eu te lembro que nós já somos eternos em parte. Nós somos um ser tricotômico, corpo, alma e espírito. E a nossa alma e o nosso espírito, eles já são eternos. Eles já são eternos. O corpo que ainda não é, mas quando nós formos transformados, a Bíblia diz que aquilo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade.
e aquilo que é mortal da imortalidade. Então, aqueles que acreditam que a vida se extingue estão equivocados. Quando o nosso corpo tomba, não se esqueça que a alma e o espírito já são eternos. E o destino para esta alma e esse espírito vai depender das escolhas que fazemos em vida. Então, qual é o destino dos incrédulos, do ímpio? Só tem um: a condenação eterna no inferno. Enquanto para os salvos, os justos, haverá uma recompensa por aquilo que fizeram aqui, o ímpio receberá como recompensa a condenação eterna lá no inferno. E o que é pior, a Bíblia diz que lá haverá pranto, dor e ranger de dentes. Este lugar de tormento e sofrimento é o lugar preparado para o diabo e os seus anjos. De acordo, nos assevera Levi, escrevendo em Mateus capítulo 25, versículo 41, o lugar destinado à alma dos ímpios e de todos que rejeitarem o plano de Deus para a salvação chama-se inferno, que significa lugar inferior. Ora, essa é uma verdade inequívoca da Bíblia Sagrada. Aqueles que não souberem escolher e que não aceitarem a Cristo como Salvador, a recompensa é uma condenação eterna, para ir morar no inferno, onde o sofrimento nunca acabará. E você pode mudar essa condição? Sim, através da confissão dos pecados e da aceitação a Cristo como Salvador da tua vida. Esse castigo é um castigo infindável, ele não tem fim. Segundo o subtópico da primeira parte, o destino dos ímpios, Jesus não deixou dúvidas ao afirmar a respeito da recompensa e do destino dos crentes fiéis e dos ímpios. O que os fiéis receberão? O que está escrito em Mateus capítulo 25, 34. Vinde, benditos do meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Essa é a recompensa. Mas eu lembro ainda que haverá a recompensa dos galardões, das coroas, a coroa de glória, a coroa de justiça, a coroa de vida, para aqueles que forem fiéis, para aqueles que permanecerem no propósito que foram chamados, para aqueles que se arrependerem dos seus pecados. Para esses, haverá uma recompensa da parte de Deus. Diferente daquilo que os gnósticos pregavam, que Deus não recompensa quem acerta e não pune quem erra. Na verdade, a punição é consequência do erro cometido por alguém que quis desagradar a Deus. Mas, para aqueles que agradam a Deus, a recompensa é certa. Já os ímpios, o que ouvirão do próprio Deus é: apartai-vos de mim, malditos, para um fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O perverso sofrerá eternamente e ficará de fora da Nova Jerusalém. Quando eu olho para esse contexto, eu imagino alguém que comete um delito aqui na nossa sociedade. A princípio, ele vai ficar custodiado em uma delegacia para que seja levantada as provas que o incriminem. E uma vez levantada, essas provas são apresentadas à justiça e o juiz sentencia aquele criminoso, aquele meliante pelo crime que cometeu. E uma vez sendo sentenciado, ele vai para a detenção. E é lá, irmãos, que o sofrimento aumenta. É lá que as coisas acontecem. E a gente costuma dizer que o filho chora e a mãe não ouve. Eu tenho participado com os irmãos aqui da nossa igreja de um trabalho dentro dos cárceres da capital baiana e posso informar, o que vejo lá dentro não é fácil. Lá de fato é muito difícil. E eu imagino como será a recompensa para aqueles que morrerem sem Cristo, aqueles infiéis, os impuros, os idólatras, os efeminados, como está escrito na palavra de Deus. O quanto sofrerão. E esse sofrimento é um sofrimento eterno, infindável. No terceiro subtópico, Deus é justo.
O que a maioria das pessoas deseja receber depois da morte é uma vida no céu, em paz e sem sofrimento. Mas tal desejo é válido? Eu posso desejar, após a morte, ter uma vida de paz no céu, sem sofrimento? Eu posso desejar? Posso sim. Mas eu não só posso desejar, como preciso fazer por onde receber e alcançar a realização desse desejo. Sim, a vida eterna no céu é uma dádiva que somente os que creem no sacrifício de Cristo e recebem o perdão dos pecados podem desfrutar. Para que eu possa desfrutar dessa paz, dessa vida no céu sem sofrimento, eu preciso de um passaporte. Que passaporte é esse? É o passaporte da aceitação a Cristo como Salvador dos meus pecados. Eu preciso me arrepender, eu preciso confessar, eu preciso fazer uma aliança, ser banhado pelo sangue do Cordeiro e depois de feita essa aliança, permanecer fiel. Isso ocorrendo, quando o homem e a mulher vierem a morrer, ele não precisa se desesperar, porque a sua alma, ela voltará para os braços do Pai. Hoje, os paraíso que está debaixo do trono de Deus, em semi-estado de gozo, aguardando a recompensa, aquilo que receberá por ocasião do tribunal de Cristo. Tudo que fez, Deus não deixará passar nada em branco. Você será recompensado, glória a Deus. Você que é professor, que tem se esforçado, tem se esmerado para dar aula, você que é aluno de escola bíblica, que tem se esforçado para não perder a escola bíblica dominical, que o Senhor te abençoe. Não se esqueça, Deus te recompensará. E essa recompensa vai ecoar em toda a eternidade. A existência eterna está condicionada à fé em Jesus Cristo. Deus ama o pecador, mas Ele é justo e dará a cada um a recompensa certa. Se você tem trabalhado e de repente o teu líder, de repente o teu pastor, de repente quem te lidera não se atentou e não percebeu, não se preocupe. Deus vai te recompensar. Ele tem visto o que você tem feito. A recompensa vai chegar. Vamos então para a segunda parte da nossa lição. E nós queremos dar um pequeno intervalo, mas eu quero lembrar aos irmãos que nessa data em especial, do dia 24 de dezembro, onde o mundo cristão comemora o nascimento de Cristo Jesus, é uma data muito importante, muito especial. Eu tenho visto alguns irmãos que são meio radicais, dizendo que não se deve comemorar, porque Jesus não nasceu nessa data, Jesus nasceu em outra data, não foi essa, que essa festa é uma festa pagã. Meu querido irmão, eu queria te fazer apenas duas perguntas. A primeira pergunta que eu gostaria de te fazer é a seguinte: você é cristão? Sim. Se você é cristão, você segue a Cristo. E o mundo cristão, nesta data de 25 de dezembro, comemora o nascimento do Senhor Jesus. Então comemore, porque Ele nasceu. Ele só pôde morrer e ressuscitar porque Ele nasceu. E se Ele nasceu, isso nos deu o privilégio, irmãos, de nos tornarmos filhos do Senhor. Então, primeira coisa, Ele nasceu. Não importa que data foi, mas o mundo cristão que eu estou inserido comemora nessa data. E por isso eu vou comemorar. Eu não vou comemorar o Papai Noel, eu não vou comemorar a árvore de Natal, nada disso. Eu preciso entender que, de fato, Jesus nasceu. Isso é o que importa. Segundo, você comemora o seu aniversário? Comemora, né? Você recebe presente no seu aniversário? Recebe, né? Pois bem, tem pessoas que dizem que não comemora porque, segundo elas, essa data e essa festa é uma festa pagã. Mas se eu te disser que a comemoração do teu aniversário também vem do paganismo, vem lá dos egípcios, o que é que você me diz? Como é que você olha? Percebam que às vezes a gente olha só por um prisma, só por um ângulo e não consegue enxergar como deveríamos. O teu aniversário também é resultado de uma festa pagã entre os egípcios. E nem por isso você deixa de comemorar. Então, meu irmão, o que eu quero que você entenda
nesta data é que você deve sim agradecer a Deus por ter enviado o seu Filho Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados, para fazer a diferença. Não à toa nós temos antes de Cristo e depois de Cristo, porque Ele mudou tudo e todas as coisas. Que Deus te abençoe, que este Natal seja um Natal repleto da presença dEle, com muitas bênçãos para você e para a sua casa. Amém? Grande abraço para os nossos irmãos, nossos amigos que estão nos assistindo toda semana, nos acompanhando pela Rádio Vox. Deus te abençoe grandemente, tá bom? Vamos então para a segunda parte da nossa lição, o juízo divino para os ímpios. O Deus que nos livra da corrupção, é o primeiro subtópico da segunda parte, o sofrimento dos ímpios e a punição divina, o terceiro subtópico da segunda parte da lição. Vejamos então, o Deus que nos livra da corrupção. A morte eterna é a separação por toda a eternidade da presença de Deus. A pior morte que existe, irmãos, é a morte eterna. Porém, para que não haja essa morte eterna, eu preciso confessar os pecados e aceitar a Cristo como meu Salvador, ainda em vida. Esse é o passaporte. A morte eterna vai separar a criatura do Criador. A morte eterna vai separar o filho do seu pai. Como é que está você nesta manhã? Como é que está você diante desta lição? A sua comunhão com Deus está bem? Está ativa? Ou esta comunhão foi perdida? Se você perdeu essa comunhão, eu te convido para que você refaça ainda hoje, porque essa separação eterna é uma separação que nunca mais te possibilitará você se reencontrar com o teu Criador. Já a vida eterna, biblicamente, é a nova vida que os crentes em Jesus passam a ter após a sua conversão genuína. Tem pessoas que pregam que uma vez que a pessoa morre, ela passa pelo purgatório, por um processo de aperfeiçoamento, por uma reencarnação, para poder voltar a ser uma pessoa pura e plena. Isso não tem base bíblica. Uma vez que a pessoa morre, ela tem essa morte eterna, ela nunca mais terá a possibilidade de melhorar. Para que você melhore, tem que ser em vida. Já essa vida eterna bíblica, que é a nova vida que os crentes em Jesus passam a ter após a sua conversão genuína, é uma garantia deixada pelo próprio Jesus Cristo para aqueles que o aceitarem como único e suficiente Salvador. O homem natural é um ser biológico, entretanto, o novo homem, nascido de Deus, é um ser espiritual, uma nova criatura. Aqueles que aceitam Cristo como Salvador, eles vão ter as suas vestes lavadas pelo sangue e, consequentemente, as suas atitudes mudarão. Aquele que roubava não roubará mais, aquele que bebia bebidas alcoólicas deixará. Por quê? Porque ele agora é uma nova criatura em Cristo Jesus. Pedro disse que os que são salvos são participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Concupiscência é o desejo da carne, dos olhos, né? Mas aqueles que já são salvos em Cristo, eles se tornam participantes da natureza divina. Eu acho difícil aquele que foi convertido, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, ter desejo por essas concupiscências da carne. Não. Por quê? Porque Cristo Jesus, o Espírito Santo, nos preenche de tal forma que é impossível quem faz parte da natureza divina sentir atraído por esses desejos carnais. E esse é o nosso desejo, essa é a nossa vontade, que você esteja participante da natureza divina, se alimentando todos os dias daquilo que procede do alto, da pessoa bendita de Jesus Cristo. O segundo subtópico da segunda parte da lição, o sofrimento dos ímpios. O Salmo 1 afirma que os ímpios não subsistirão no juízo. A sentença já foi determinada por Deus. O salmista descreve os pecadores sobre 3 quadros horríveis.
Vejamos qual é o primeiro quadro. São como uma moinha lançada para longe por forças que não conseguem ver. É como uma folha seca que o vento leva de um lado para outro e ela não consegue se sustentar. Assim são os ímpios. Assim são aqueles que cometem os pecados. Eles são direcionados pela própria concupiscência da carne, ou quem sabe até pelo próprio adversário, nosso inimigo, que quer nos ver cada vez mais diante de Deus. Segundo, serão condenados na presença de Deus no dia do juízo. Nesse dia, irmãos, não tem como fugir. Aqui, a igreja participará do juízo final do trono branco como espectadora da sentença que os ímpios receberão. A Bíblia diz que aqueles que não aceitarem a Cristo participarão pelo juízo final, pelo trono branco, para receber a recompensa pelo que fizeram, pelo mal que fizeram, pelo que praticaram. E ainda, nesse quadro horrível, no terceiro, perecerão eternamente, o versículo 6 do Salmo 1. Esses textos nos mostram que não podemos ter dúvidas em relação ao castigo, à recompensa dos ímpios no dia do juízo. Aqueles que morrerem sem Cristo, o sofrimento eterno. Vai haver uma tristeza para essas pessoas, mas que não terá mais como mudar essa situação, esse quadro. Portanto, a oportunidade para a igreja e para o mundo de forma geral é agora, no presente momento, aceitando a Cristo como Salvador das nossas vidas. Algumas pessoas afirmam que a perdição eterna não é consistente com o fato de que Deus é amor. Eles, porém, desprezam o fato de que Ele é amor, mas também é juízo. Tem pessoas que acreditam que Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso, que jamais puniria um filho. Se isso fosse verdade, seria bom. Deus de fato é bom. Porém, a graça de Deus, ela está dispensada para esse momento e você pode resisti-la. Há quem diga que a graça de Deus é irresistível. Eu lhes asseguro que não é. Um pecador pode a qualquer momento perder a oportunidade de se salvar, porque não quis confessar e aceitar a Cristo como Salvador da sua vida enquanto está em vida. Deus, de fato, Ele é amor. Ele é tão amor que a porta da graça está aberta para todos aqueles que quiserem aceitarem. Mas eu não posso esquecer que existe o juízo. É como um pai que ama o filho, que faz tudo pelo filho, mas quando o filho erra, o pai precisa corrigir. Deus é amor, mas também é justiça. No terceiro subtópico da nossa lição, a punição divina é uma penalidade divina. Nos escritos de Paulo, é a consequência do pecado. Essa expressão rabínica significa perdição eterna. Como o homem pecou, ele teve uma consequência. Eu digo para os meus filhos sempre, todas as vezes que nós erramos, existe um preço a se pagar. Todas as vezes que erramos, precisamos ajustar as contas deste erro. Tem uma frase popular que diz bem interessante: não existe almoço grátis, a conta sempre chega. E para os rabinos, o resultado e a consequência desse pecado é o quê? É a perdição eterna. Uma vez que o homem pecou, uma vez que o homem caiu e não se arrependeu, o que lhe aguarda é a perdição eterna. O estado final do ímpio é descrito como morte, punição, perdição. É isso que acontece para o ímpio. Mas, para o justo, é vida eterna, é gozo, tem para ele lugar de delícias. Do ponto de vista da Bíblia, a morte eterna é algo que deve ser vista com temor e horror. Aquele que está nos assistindo agora precisa ter muito cuidado e tem que entender que essa morte eterna tem que gerar no homem temor e horror. O homem jamais pode aceitar essa condição como uma condição normal. É como uma estrada que você tem uma placa de sinalização dizendo 80 km por hora. E quando se aproxima uma curva, 40 por hora. Se o homem não se atentar e não perceber que aquela placa lhe traz um temor,
lhe traz um pavor diante do perigo que se apresenta, certamente ele vai entrar na curva a mais de 80 por hora. E o resultado será um grave acidente. Em alguns casos, acidente fatal, levando à perda da vida. Quando nós paramos para analisar o tema morte eterna, esse tema tem que trazer um grande temor e horror no cristão. Que não adianta viver todo o tempo na igreja e morrer em pecado. A condenação e a sentença já foi dada por Deus. O lago de fogo, como destino dos perdidos, é um lugar, não um estado. Como o céu é um lugar e não um mero estado mental. Aqueles que pregam que o lago de fogo é um estado, não é. É um lugar. E o lugar já existe. E sabe quem vai inaugurar? O diabo, seus anjos e aqueles que o servem. Como o nosso adversário já sabe que foi sentenciado, ele não quer ir só. Por isso, ele tem feito de tudo para levar algumas pessoas. Nas Escrituras Sagradas, essa verdade é indicada pelas palavras Hades e Geena, lugar de tormento. Quando a gente pega aquela história contada por Cristo sobre Lázaro e o homem rico, ali está claro que aqueles que morrem sem Cristo irão para o Hades, lugar de semi-tormento, aguardando a condenação, a sentença, para que receba o seu tormento total. E não é isso que nós queremos para você. O que nós queremos e desejamos, o que a igreja deseja, é que o ímpio seja também alcançado por essa graça. Que a misericórdia do Senhor te alcance. E que a misericórdia tire de você aquilo que você merece, que é o sofrimento e a condenação eterna. E a graça te dê o privilégio de um dia poder morar com Cristo eternamente. Chegamos então ao final da nossa lição e, como conclusão, Jesus disse: na verdade, eu vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João capítulo 5, versículo 24. Este versículo mostra uma verdade sobre o alcance da salvação em Cristo Jesus e da perdição eterna para aqueles que rejeitam o amor de Deus e o seu plano salvífico. Onde você vai passar a eternidade? Já parou para pensar nisso? Que Deus te abençoe. Chegamos ao final de mais uma lição, desejando uma vez mais um Feliz Natal para você, para tua casa, para tua família. Que Deus te abençoe grandemente. Se Jesus não voltar, semana que vem estaremos de volta. A todos um grande abraço. CEADEB TV, uma herança de fé pra você.